Olá, meu nome é Paulo Jorge Campos, eu sou professor de História, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e eu participo do grupo Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. A ideia desse vídeo é conversar um pouco, trazer algumas reflexões sobre o papel de repressão do primeiro governo Vargas de 30 a 45, associado aí, às práticas das polícias políticas. A ideia de trazer esse tema tem a ver, óbvio, com minhas pesquisas acadêmicas, mas tem muita relação com dúvidas dos alunos e até mesmo com conversas com meus pares professores de história que entendem que é pacífico. Houve repressão política durante o primeiro governo Vargas. Mas como foi essa repressão política? A gente pode fazer algo parecido com o que a Comissão da Verdade fez, de trazer números de mortos e desaparecidos políticos? A gente pode quantificar quantas pessoas foram, de fato, torturadas durante esse período? É um pouco trazer essas ideias que a gente acabou pensando em elaborar esse vídeo. Bom, para começar, a gente tem que observar que o governo Vargas ele não cria as polícias políticas, ele não cria o aparato repressivo. Ele é muito mais herdeiro de um ordenamento, seja um ordenamento jurídico, seja um ordenamento institucional anterior, que é o ordenamento da Primeira República. Então cabe a gente enfatizar que há uma série de leis que condenavam movimentos sociais ou práticas de movimentos sociais características da Primeira República e que estão associadas a uma repressão do Estado brasileiro, a ampliação de movimentos, sobretudo na esfera política da esquerda, do movimento anarquista, do movimento socialista, do movimento comunista, em especial posterior às revoluções russas de 1917. Então, há uma série de leis e também há a criação e aperfeiçoamento de instituições. É o caso da criação de colônias penais com o intuito de tipificar esse preso político. Então as colônias penais eram voltadas para esses crimes políticos, mas também da criação do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS ou DEOPS, dependendo do estado. É uma instituição importantíssima, até pela longevidade dela. Ela surge em 24, mas ela vai até 1983. Dependendo do estado e da dinâmica, ela pode ter encerrado suas atividades um pouquinho antes. Mas a grande questão é: o DOPS é o órgão por essência dessa repressão política que ocorre durante o primeiro governo Vargas. No caso do Distrito Federal do Rio de Janeiro, tem uma pequena especificidade. A gente tem um papel aí da Polícia Civil, na época se chamava 4ª Delegacia Auxiliar, mas que vai acabar sendo incorporada e vai acabar tendo as mesmas atribuições no mesmo prédio da Rua da Relação. Porém, a gente tem que enfatizar que o DOPS em si ele está muito mais vinculado aos governos estaduais do que ao governo federal. A cadeia de comando do DOPS é parecida com o que hoje funciona para a Polícia Militar. Ou seja, o topo da cadeia de comando não é o presidente da República, mas o governador do estado, uma vez que o órgão é estadual. O problema dessa dinâmica, se a gente for pensar no DOPS durante o governo Vargas, é que, mesmo que de forma não linear, a gente tem um enfraquecimento muito significativo do federalismo durante esse período. De 30 a 45, você tem uma tendência muito ampla de centralização e hipertrofia do Estado. E o papel dos estados da federação cada vez mais é enfraquecido. Até aquele episódio emblemático, após o golpe do Estado Novo, em que você tem a queima das bandeiras estaduais. Mas entenda aqui, para o funcionamento do DOPS, isso é importante para a gente pensar. Por quê? Porque aquele governador do estado responsável pelo DOPS, ele não foi eleito pelo povo. Aquele governador, em grande maioria, era um interventor do estado que foi escolhido muitas vezes pelo próprio Getúlio Vargas. Então, essa divisão estado e governo federal ela não é tão simples assim. O que também corrobora para a gente pensar que esse papel repressivo do DOPS enquanto estadual, ele também adquire um aspecto mais centralizador. E não à toa, a gente vai ver práticas extremamente semelhantes promovidas por agentes do DOPS de estados completamente distintos. Pois bem,
Pensando em iniciativas tomadas pelo Estado varguista e aí indo para o campo da legalidade, a gente tem que falar um pouco sobre a criação das leis de segurança nacional e a criação do Tribunal de Segurança Nacional. Lembrando aí que esse ordenamento, essas iniciativas estão associadas aí a uma ampliação dos movimentos sociais, aos movimentos em especial do espectro político de esquerda, aos movimentos progressistas, ao movimento socialista, ao movimento comunista, que vão começar a se amalgamar no que vai ser chamado de Aliança Nacional Libertadora. Por outro lado, mesmo que não seja o foco inicial dessas leis e do Tribunal de Segurança Nacional, a gente também vai ter a utilização desses na repressão de grupos mais voltados para o espectro político das direitas, para grupos mais reacionários, para grupos voltados aí ao conservadorismo. A gente tem uma série de grupos e de iniciativas com tendências fascistas, protofascistas, até mesmo células nazistas no Brasil, mas talvez o mais famoso do ponto de vista de arregimentação seja a Ação Integralista Brasileira. Beleza. Essas tentativas de repressão legal vão ser extremamente eficazes, considerando aí que após episódios de revolta desses grupos, seja da ANL, seja da AIB, você tem uma repressão implacável a esses movimentos e até mesmo a pessoas e grupos que poderiam ser associados a esses movimentos, mas nem eram parte, nem faziam parte, nem eram integrantes. Então você tem uma repressão implacável. Lembrando aí que esse ordenamento jurídico, que é legal, que a gente está comentando aqui, pode ter uma legalidade, mas é extremamente autoritário, no sentido de que as punições previstas pela Lei de Segurança Nacional eram altíssimas e o Tribunal de Segurança Nacional é uma das experiências jurídicas mais autoritárias da história do Brasil republicano. Lembrando aí que é um tribunal na qual o seu juiz ele tem a capacidade de julgar conforme a sua livre convicção, indistintamente as evidências que se apresentam. Então ele em si é um aglutinador de poder e mostra muito dessas iniciativas autoritárias e centralizadoras. Pois bem, indo para o campo das repressões ilegais, a partir do aparato de polícia política, a partir do aparato dos DOPS, você tem uma série de relatos que envolvem, como a gente já comentou aqui, sequestro, prisão arbitrária, você tem episódios de tortura psicológica e tortura física, você tem episódios de execução sumária, assassinato, e você tem episódios de ocultação de cadáver. Esses episódios, essa ampliação da repressão, ela tende a responder eventos de movimentos sociais. Então, usando dois episódios emblemáticos e usando um contexto específico. Você tem uma repressão muito grande após os levantes da ANL em novembro de 1935, que aí, no caso, vai se ampliar não só a ANL, não só ao movimento comunista, mas a vários grupos que nem eram ligados diretamente a esse. Muita gente vai ser presa, muita gente vai ser torturada. A maior onda de repressão ela não ocorre durante o Estado Novo, ela ocorre exatamente nesse contexto, pós-novembro de 35 e nos meses sequentes. Você tem uma segunda onda que está relacionada ao integralismo após a revolta, o levante integralista de 38. Claro que é em menor escala do que houve contra a ANL, mas também é muito significativa. Vários integralistas vão ser presos. Há relatos de maus tratos a essas pessoas nas cadeias, então também tem uma série de repressões ilegais a esse movimento. E por último, no contexto da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma série de evidências que indicam aí que imigrantes acabaram sofrendo repressão. Imigrantes japoneses, alemães e italianos. Alguns destes, sim, associados a células nazistas, células fascistas, mas entenda que foi algo muito mais generalizado, passam a sofrer com a repressão legal e ilegal do Estado, certo? Por fim, vamos tentar entender um pouco se é possível, se é factível a gente conseguir quantificar, né? É uma pergunta que eu acabo escutando muito de aluno. Tá bom, houve tortura no governo Vargas, eu entendi,
Mas quantos foram torturados? A gente está falando de dezenas, centenas, milhares? Então, a primeira questão é, esse é um número que não é muito fácil você conseguir identificar. Mesmo se você pensa em episódios mais recentes da história do Brasil, e isso é um número difícil, para o caso do regime Vargas é mais complexo ainda. Lembro a vocês que, ironicamente, os jornais brasileiros, após a ditadura varguista, citam um episódio que, segundo a imprensa, era famoso, de que quando um dos principais nomes associados à repressão no Distrito Federal, o capitão Filinto Miller, ele vai sair do cargo dele para assumir o seu sucessor, o Etchegóin, haviam aí registros de labaredas de documentos sendo queimados, entendendo-se aí que documentos comprometedores, documentos que poderiam trazer evidências de violência física, foram sumariamente destruídos, propositalmente destruídos. Então, houve um cuidado de não se gerar provas contra si por parte dos agentes do Estado. Lembrando aí que não havia nenhum tipo de lei de anistia, como acontece hoje no caso da ditadura civil-militar. Então, muitos desses agentes poderiam sim cumprir penas associadas às violações que eles cometeram. E houve um cuidado de você, procurar destruir essas evidências. Você tem sim evidências de quem foi preso, você tem a documentação escrita de quantas pessoas entraram em determinadas prisões, nas colônias penais, nos presídios, no próprio DOPS, no registro do DOPS, mas você poder afirmar, atestar que essa pessoa sofreu sevícia, sofreu tortura a partir da fonte escrita não é um caminho tão simples. Então, qual é o outro caminho que você tem para conseguir entender que, de fato, houve repressão e repressão sistemática durante esse período? Um caminho é o caminho do relato. Então, entendendo aí que por mais que seja uma fonte, uma evidência que tem toda uma complexidade interna, que não cabe aqui a gente ficar debatendo, a gente não pode tirar o papel e a importância do relato daquelas vítimas, de quem sofreu com essa repressão, entendendo que grupos e pessoas bastante distintas, até ideologicamente, em lugares completamente diferentes da federação, acabam dando a entender, mostrando que houve um episódio sistemático de tortura, episódios sistemáticos de tortura, demonstrando aí que havia um modus operandi da forma de atuação dessas polícias políticas, que diz muito a partir daquela ideia de que, então, quando a gente fala de violações no regime Vargas, talvez não tenha sido um agente do Estado que era sádico, um agente do Estado que era destemperado e acabou praticando esse tipo de crime, desse tipo de ilegalidade. E quando a gente acaba analisando, a documentação relacionada aos relatos, e aí tem livros de memórias, a gente tem um Gregório Bezerra que escreve as suas memórias apresentando as repressões que ele sofreu lá em Recife. Por outro lado, você consegue ter acesso aí às cartas do Luiz Carlos Prestes, que está no Distrito Federal, e talvez, se a gente for pensar no mais famoso dos relatos, associados aí ao cárcere brasileiro desse período, você tem um Graciliano Ramos. Se observa que formas bastante próximas da atuação da polícia, da violência, se registram em contextos espaciais muito diferentes. Esses relatos acabam fazendo com que a imprensa de oposição ao varguismo, o Vargas governo acaba em 45, mas a ideia de varguismo se mantém, então é um inimigo político a ser combatido, e a imprensa opositora ao Vargas começa a dar carga, a dar voz para essas vítimas. Um outro ponto que é importante que a gente observe aqui é que algumas dessas vítimas da repressão varguista, vou chamar a atenção para dois nomes, o eleito senador Luiz Carlos Prestes e o eleito deputado federal Carlos Marighella, eles ocuparam, então, postos no legislativo brasileiro, o que favorece a voz dessas vítimas que estavam cada vez mais denunciando as repressões que ocorreram durante o governo Vargas. Por iniciativa da imprensa, em especial dos diários associados, um conglomerado editorial proprietário aí de vários veículos de informação importantes, e em especial pela revista O Cruzeiro, mas também pelos jornais do conglomerado, você tem uma série de reportagens do jornalista Davi Nasser, algumas delas com um componente mais espetacular,
enfatizando o papel da repressão varguista. E aí, a partir dessa série de reportagens, você tem cada vez mais alinhado dentro do legislativo brasileiro, pós-Constituição de 46, uma perspectiva de procurar investigar, de procurar compreender como ocorreu essa repressão. Então você tem a criação de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1946. Chama a atenção que tem um detalhe muito importante do contexto dessa comissão. Ela ocorre, contemporânea ao Tribunal de Nuremberg, e aí muito se aborda na imprensa, não querendo associar o governo Vargas ao nazifascismo, mas enfatizando que a repressão que ocorreu aqui, essa repressão ilegal, ela não foi uma repressão ilegal fortuita, mas sim de que ela foi uma repressão ilegal sistemática, feita com método, feita para este fim. Então aquela pessoa que foi torturada não foi por acaso, ela foi propositalmente torturada. E aí isso acaba aumentando no início dos trabalhos dessa comissão a sua visibilidade. Vários nomes vão ser chamados, várias vítimas vão ter a palavra, mas essa iniciativa com o tempo, com o passar dos meses, acaba se perdendo. E aí um dos motivos até para a gente analisar um pouco como ela se perde é que quando ela passa a chamar aqueles associados às sevícias, e aí tem um nome especial que é o Emílio Romano, muito associado à repressão varguista, ele faz questão de dizer que não houve nenhum tipo de violência. Até o depoente anterior a ele havia sido o deputado Carlos Marighella, que o cita diretamente. E ele faz questão de dizer que Carlos Marighella acabou dando as informações que a polícia precisava, nas palavras dele, na maior cordialidade, como se aquilo fosse uma oitiva sem nenhum tipo de violência. Bem, se a gente pensar que o pós-período Vargas, as práticas da polícia, as práticas do DEOPS continuam não muito diferentes, a gente também consegue compreender que o impacto social da iniciativa dessa comissão acaba sendo um tanto quanto inócuo também. Bem, queria apresentar duas últimas questõezinhas para a gente finalizar essas reflexões aqui. A primeira delas está relacionada ao legado desse aparato repressivo. De fato, o Vargas, como a gente tentou pontuar aqui, não foi o criador de uma iniciativa como o DOPS. Tudo certo. Só que o incentivo que ele deu e a forma com que o DOPS passou a ser utilizado durante o primeiro governo Vargas acabou sim trazendo um legado muito negativo do ponto de vista de violação aos direitos humanos para os períodos posteriores, de 45 a 64, e com maior ênfase no período ditatorial aí de 64 em diante. Então, o Vargas pode não ter inventado essas formas ilegais de repressão, mas o apoio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de incremento pessoal e, sobretudo, o tom dado a esses agentes do Estado que vão se perpetuar nesses cargos nos anos seguintes e vão continuar conduzindo o modus operandi voltado a práticas de violações, é sim muito perverso e é sim muito negativo. Por decorrência, a gente também tem que enfatizar um outro detalhe importante. Alguns desses violadores, e aí sobretudo os nomes mais famosos, Etelvino Lins, Filinto Miller, próprio Emílio Romano, alguns deles acabaram tendo, até por conta da sua participação tão presente na repressão, um trampolim para a esfera pública e acabaram ocupando outros espaços públicos. Para usar o exemplo mais famoso, Filinto Miller acaba senador. Isso faz com que esses homens, hoje, ainda estejam presentes na memória brasileira e de uma forma um tanto quanto acrítica. Muitos deles batizam nomes de ruas, batizam logradouros, batizam escolas. Muitas vezes a gente não tem tanta informação sobre o nome dessas pessoas, sobre essas figuras, e acaba achando normal, ou seja, normalizando essa relação de se vincular na memória coletiva um nome associado à repressão, um nome associado a essas ilegalidades, certo? Espero aí ter contribuído com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.